A paz do Senhor, muito bem, pessoal, que é o pastor Aniel Cruz. Nós vamos para a nossa quarta aula de homilética. Falamos na aula passada sobre sermão temático, tá? Trabalhamos já um esboço de sermão temático e nós vamos continuar ainda nessa aula a falar um pouco mais. Nesta aula aqui nós vamos falar sobre ainda dois tipos de sermão temático. Primeiro nós vamos falar sobre tipos de temas. Nós vamos falar sobre 5 tipos de tema que você pode usar no sermão temático. O interrogativo, que é uma pergunta que deve ser respondida no sermão. Um exemplo: onde estás? Que farei de Jesus? Tenho uma arma, o que fazer com ela? Tá? São exemplos de perguntas que você pode usar. O onde estás foi aquela pergunta que Deus fez a Adão no jardim do Éden. Que farei de Jesus, chamado o Cristo, foi a pergunta de Pilatos. Ou seja, você pode trabalhar muitas perguntas, chamar a atenção do espectador, do seu público. Eles ficam presos, tá? Querendo saber qual vai ser a resposta dessa pergunta. Um exemplo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Então são perguntas interessantes que vai chamar, que vai cativar aí a presença do público, e a resposta será elucidada no esboço completo do sermão. O lógico explicativo: exemplo, que o homem semear, ceifará. Quem encontra Jesus volta por outro caminho, ou quem tem Jesus tem a vida. O próprio tema já está explicando sobre o que você vai pregar. Os imperativos, que são em ordem de mandamento, tá? Caracteriza-se pelo verbo do modo imperativo. Exemplo: enchei-vos do Espírito, não seja incrédulo, não adores a um Deus morto, amai-vos uns aos outros, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Estão no modo imperativo. Os enfáticos realçaram um aspecto específico. Exemplo: só Jesus salva. 2 tipos de cristãos, 2 tipos de caminhos, tá? Já vai estar realçando ali um aspecto interessante. O geral, o abrangente, aborda um assunto de forma geral sem especificá-lo. O amor, a fé, a esperança, perdão, justificação, e por aí você pode trabalhar vários temas, ok? Bom, vamos continuar aqui. Nosso esboço de hoje: sermão temático. Exemplo, tema: a paz que só Jesus pode dar. Vocês vão se lembrar na aula passada que nós trabalhamos o sermão temático dentro de uma cadeia temática que o próprio texto nos deu. Tá? Vou mostrar aqui o que nós fizemos na aula passada. Está aqui. Sermão temático, usamos João 3,16, o tema o amor de Deus. Tá? Depois nós fizemos a divisão através da própria cadeia temática de João 3,16, que nos levou a Romanos 5,8, 1 de João 4,9 e João 15,13. Tá? Aí dividimos em 3 categorias, em 3 subtítulos. Deus já provou o seu amor, o amor de Deus é manifesto em Jesus, e ninguém ama mais do que Ele. A conclusão e o apelo. Bom, pessoal, neste outro aqui, nós não vamos seguir uma cadeia temática sobre a paz. Preste atenção. Eu poderia pegar um dicionário bíblico ou uma cadeia temática dos versículos que falam sobre a paz de Deus, ou a paz propriamente, e trabalhar vários versículos falando sobre isso. Tá? Teriam muitos versículos. No entanto, eu preferi escolher outros textos aleatórios, de forma aleatória, no entanto, que vão concordar com o meu tema. Por exemplo, 4 benefícios que a paz de Jesus pode dar. Ela ilumina o nosso caminho, ok? Não estou falando de paz, mas ela liberta a nossa mente, ela retira o sentimento de medo e ela salva. Eu estou falando dos benefícios dessa paz. Eu não fugi do tema, ok? Embora dentro de todos esses textos aí, propriamente algum deles não está nem a palavra paz, mas está relacionado a esta paz, ok? Espero que você tenha entendido isso. Então, olha,
No primeiro sermão temático, eu pego a cadeia temática, por exemplo, de paz ou de amor, e eu vou seguir a cadeia temática construindo as minhas divisões. Já nesse segundo modelo, não. Eu escolho textos também aleatórios, mas não necessariamente com a palavra paz ou a palavra amor, tá? Mas mostrando o benefício que a paz pode dar. E esses textos têm que estar em concordância com o tema, ok? Então, o sermão temático exige do pregador mais cultura geral e teológica, criatividade, estilo apurado, contudo, o sermão temático conserva melhor a unidade. Essa é a intenção do sermão temático, conservar melhor a unidade. Valeu, pessoal? Então, nós vamos fazer aqui, mostrar para vocês um outro exemplo de sermão temático mais amplo ainda do que os dois que nós fizemos, tá? Aqui já vai ser um estudo amplo sobre o amor divino e o amor humano, tá? Que seria o título, o tema, o amor de Deus, texto 1 de João 4, do 8 ao 16, e eu não vou fazer, preste atenção, eu não vou tirar as minhas divisões dessa leitura de 1 de João 4, do 8 ao 16. Não. Se fosse expositivo, sim. Nós vamos trabalhar muito expositivo. Eu vou pegar textos aleatórios na Bíblia para fundamentar a minha tese ou a minha pregação. Então, o amor, sob o ponto de vista de Deus. O amor é de natureza divina. Aí eu coloquei o texto. Tá? Deus é fonte perene desse amor. O amor por si não pode compreender esse insondável. O homem não pode por si compreender esse insondável amor. É um amor eterno. Aí veja que eu estou usando Jeremias 31 e 3. Eu estou trabalhando com toda a Bíblia. Tá? E também com algumas coisas contemporâneas ou até secular. Por exemplo, o amor de Deus se manifesta nas suas relações com a obra da criação. Os sistemas cósmicos, sóis, luas, estrelas, as inteligências criadas, serafins e anjos, no reino botânico, no reino animal, principalmente no homem, coroa da criação. O amor de Deus está sobre toda a criação. Aí eu coloquei os textos. No ponto 3, o amor de Deus se manifesta nos atos que se relacionam com o homem. A irradiação desse amor é um amor reflexível. Aí ponto 1, 2, 3 e 4. O seu constante desvelo por nós, sua graça consoladora, sua presença eterna conosco, o dom e a presença do Espírito Santo. O amor de Deus sobre o ponto de vista do pecador. Então nós trabalhamos o amor no ponto de vista de Deus, e agora nós vamos trabalhar o amor de Deus sobre o ponto de vista do pecador. Devemos perguntar como Davi, Salmos 8 e 4, ainda que não possamos compreender o mistério desse amor, podemos orar como o apóstolo Paulo. Algumas coisas no homem, a causa do amor divino. O homem, apesar de decaído, traz em si apagado, embora a imagem de Deus, inteligência, emoção e vontade. De todas as criaturas terrestres, somente o homem foi criado à semelhança de Deus. O homem, apesar de caído, tem um parentesco com Deus. Nem todos são filhos de Deus. Por natureza, os homens são filhos da ira. Somente os que renascem recebem a Cristo, que é aí que na verdade são filhos de Deus. O homem, por estar perdido, necessita do auxílio de Deus. As 3 parábolas sobre a moeda, a ovelha e o filho pródigo revelam a ternura de Deus para com o homem perdido. Deus não lhe nega esse socorro. O homem, embora corrompido, é capaz de ser preparado para o céu. Deus opera no homem porque sabe o capaz de atingir as coisas celestiais, e por isso mandou-lhe um Salvador perfeito para o levar à glória celeste. E é maravilhoso este amor, ok? Então vocês viram que nós trabalhamos aqui, é um sermão temático mais avançado, ok? Nós trabalhamos esse sermão de forma muito mais ampla. Nós não só seguimos textos aleatórios ou a cadeia temática, nós colocamos aqui também muita coisa contemporânea, muita coisa secular, tá? Muita teologia também dentro desse nosso sermão. É um sermão aí
para você ministrar com 1h, 1h10, 1h20. É um excelente sermão também para um estudo. E o sermão temático tem essa vantagem de você poder usar toda a escritura e ainda alguma coisa de fora para complementar aí o seu sermão, ok? Então este é um outro exemplo de sermão temático. Lembre-se, no sermão temático você só divide o tema, trabalha o tema. Então o que nós fizemos? Trabalhando o tema, o amor de Deus. Então nós vamos findar a nossa aula aqui de sermão temático. Qualquer dúvida, você manda lá no meu Skype Aniel Wagner ou no meu blog Pastor Aniel Cruz, busca lá no Google, já vai aparecer facinho lá, deixa na caixa de mensagem a sua pergunta, tá? A sua sugestão. Então você já aprendeu mais 2 modelos de sermão temático que você pode trabalhar aí tranquilo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito suas ministrações. Na próxima aula nós vamos falar do sermão textual, ok?